Tá parecendo que eu tô pelada? Tá. Acho que é melhor eu pôr o casaquinho. Quero gravar vídeo pelada. Bom, hoje vamos fazer um vídeo onde pretendemos Emular Thomas More. Olha, Tati, que chique. Emular Thomas More. Parece frase pra decorar texto, sabe? Minha avó tem muita joia, só usa no pescoço. É pra decorar a ordem dos planetas. Vamos ao que interessa, emular Thomas More. Quem é Thomas More, Ana? Thomas More não é o autor de Utopia? Sim. E do que se trata a Utopia, Tatiana? O livro conta o relato de um viajante sobre um lugar ao qual ele tinha ido, chamado Utopia, que era um lugar absolutamente perfeito. Então nós vamos emular esse lugar absolutamente perfeito, obviamente para nós. Para nós. Porque o canal, eu tenho que ficar lembrando sempre pra vocês, o canal chama O Mundo Segundo Ana Roxo. Esse é o vídeo do Mundo Segundo Ana Roxo. E Tati. E Tati, padece. Você é uma parte importante Então do tá mundo. bom. Então a gente fez uma lista, claro que a gente gosta de fazer listas, com as coisas que teriam e que não teriam no nosso mundo perfeito. Coisas sérias e coisas banais, que são sérias. No fim, a gente sempre acaba transformando as coisas em algo Banal. Bom, primeira coisa que não teria no nosso mundo. o Estado. Não, a primeira coisa que não teria no meu mundo é a derivação, a força armada do Estado, que é a polícia. Polícia, exército, qualquer força de repressão armada ou não armada. Qualquer força de coerção. Porque, na verdade, não é que não teria e seria tudo uma bandalheira. É um pouco antes. Não precisaria de polícia. Exato, já que é uma utopia. Já que é uma utopia, E significa um não lugar. A gente sabe que é uma utopia. Primeira pessoa que comenta, mas isso é muito utópico. Então... Sim, é um vídeo sobre utopia, emulando Thomas More. Adorei essa frase, vou tatuar, emulando Thomas More. Eu gostaria de viver num mundo onde não seria necessário polícia. Eu também, claro. Onde a polícia não seria nenhum conceito imaginável, assim, sabe? Ou, assim, seria uma distopia, de fato. Black Mirror desse mundo não seria só chips no cérebro, porque Black Mirror polícia. Polícia, olha que mundo louco que tem polícia. Muito louco que tem intervenção militar no Rio de Janeiro. Não, o que é isso? Nossa, isso não existe, credo. Você está falando de utopia? Você já pensou que interessante seria fazer um capítulo a mais do Papalag? Fala do Papalag. Papalag é como os nativos de uma ilha do Pacífico. Uma ilha do Pacífico, como eles chamam o homem branco. E é o relato desse chefe, Samoa, ele foi para a Europa, provavelmente no começo do século XX, né? E aí ele volta e relata o que ele viu na Europa. E é um livro... que é muito interessante porque muito interessante. Parece, sabe, não sei se as pessoas já leram alguma vez, aqueles relatos dos viajantes europeus pelo Brasil. Tipo Viagens à Terra do Brasil, só que invertido, né? É invertido, quer dizer, é como um nativo de um lugar completamente com hábitos, costumes tal, completamente diferentes dos nossos, olha pra gente. Então a gente sendo alvo do olhar... escrutínio. O olhar de escrutínio, exato, boa palavra. Engraçado a gente ser o alvo do olhar antropológico, né? Tenta explicar o que é o trabalho, o que é o dinheiro. O que é profissão. O que é profissão. O que é roupa. O que é roupa, como que vive, né? Aí tem uma parte muito dura lá que ele fala que o que é mais ensinado e que faz os olhos do Papalag brilharem é o dinheiro. Por que você chegou no Papalag? Que seria muito interessante um capítulo extra do Papalag que descrevesse polícia. Polícia. Sim, porque a gente está tão habituado a ter forças repressoras desde sempre, quer dizer, sempre tem exército, sempre tem essa coisa da conquista e da violência, da contenção da violência, da contenção do crime e tal, que é muito difícil a gente imaginar o que é, para uma sociedade que não precisa de mecanismos repressores, olhar para o mecanismo de repressão. Né? A segunda coisa que não teria no nosso mundo é igreja, de nenhum tipo, não teria igreja, não teria um lugarzinho onde vai uma pessoa que tem mais saber e ensina para os outros como rezar, ou como se conectar com Deus, ou com a deusa, ou com as forças divinas da natureza, os duendes, os orixás, Jesus Cristo, o nome que você dê, a cabala, a grande verdade, ou qualquer coisa, qualquer nome que você dê, não teria, porque nesse mundo ideal as pessoas não
se desconectariam, né? A conexão com a maravilha da vida, com o sagrado da vida, com aquilo que nos faz pulsar, essas perguntas da metafísica, assim, né? De onde viemos e tal, essas conexões seriam, não seriam de mediação, né? Porque eu não acredito mesmo em nenhum tipo de organização hierárquica. Hierarquia fode o rolê. A Tati tá fazendo uma cara que ela vai explodir. Pode discordar, Tatiana. Eu acho que existem alguns lugares em que é necessária hierarquia. Ou que a hierarquia se estabelece de forma natural. Então, mas daí talvez a gente tenha que conversar sobre hierarquia, porque a hierarquia, pra mim, que pressupõe o poder sobre os outros, é essa hierarquia nefasta. Uma hierarquia, por exemplo, vamos pensar num vilarejo onde tem uma senhorinha lá que manja pra cacete de ervas, ela vai ser uma autoridade natural nisso. Mas a hierarquia aí não pressupõe uma dominação. Pressupõe um interesse dela por isso, um respeito. Pelo saber. Exatamente. O problema é que as pessoas que costumam ser respeitadas pelo seu saber específico acham que tem o poder sobre os outros. Não, o problema é que agora a gente chegou que as pessoas elas têm que ser respeitadas independente do saber específico, e o saber específico não pode ser questionado, porque o poder está acima do saber específico. Esse vídeo vai ficar longuíssimo, tá? Se a gente discutir todos os tópicos nessa profundidade. Tá. Mas enfim, e aí, com a hierarquia, a terceira coisa que não tem que ter nesse mundo ideal é o Estado. É o Estado. Eu sou mais pro anarca mesmo, viu? Eu não acredito em Estado, porque eu não acredito em dominação, entendeu? Não acho que esse jeito dá certo. Aí você fala, Ana, fala sobre o Estado mínimo. Não, eu falo sobre o Estado zero. Pode ser até tão mínimo que ele não existe. Que as pessoas se autorregulem, que a gente consiga chegar... Mas isso é uma utopia. Mas emulando Thomas More. Não sei se é uma utopia. Não sei, esses estudos feministas que eu faço, assim, dessas linhagens matriciais, assim, né, antes, né, de 6.000 anos antes de Cristo, antes dessa virada, estabelecimento do patriarcado, a gente vê muitas escavações e muitas pesquisas que encontram sociedades grandes, organizadas, onde não tinha uma lancinha, não tinha um muro. E não é que não tinha autoridade, mas essa autoridade constituída a partir das relações, entendeu? E que as pessoas se organizavam. Na verdade, assim, pra mim é muito simples que se todo mundo fizer uma partezinha da coisa, a coisa fica feita, né? Que não precisa ter, porque o Estado pressupõe... Pra que o Estado serve? Pra manter o status quo, não adianta, ele serve pra isso. A gente pode conversar sobre estados maiores ou menores, ou estados mais justos ou menos justos, ou estados que conseguiriam regular a redistribuição de renda. Quando a gente vai falar do mundo, não da utopia, do mundo ideal, a gente vai ter que falar sobre isso, porque afinal temos Estado, e de fato a gente está a léguas de distância disso aqui que eu estou falando. Mas a verdade é que, se for ver, o Estado, a polícia e a igreja são os instrumentos de manutenção das coisas como elas são. Eu já podia encerrar o vídeo aqui. Quando se começa a pensar uma teoria do Estado, sabe? O Locke, o contrato social, o Rousseau, essa coisa toda. Quando Hobbes fala que o homem ele é naturalmente mau e por isso surge o Estado, que é um sistema, um organismo, vamos dizer assim, ao qual nós mesmos atribuímos o poder de nos gerir, uma vez que a nossa selvageria nos exterminaria. O Estado é o mantenedor da sociedade. Da ordem, né? Da ordem. Então o que a gente está propondo é um anti-Hobbes. Mas aqui o Rousseau já falou do anti-Hobbes, né? O Rousseau é o anti-Hobbes, porque ele vai falar que o homem não é mau em si. Sim, mas a construção lá do selvagem, lá do homem selvagem, é um homem... Mas ele também, o homem selvagem, ele não consegue desenvolver muito para a sociedade, porque o homem selvagem ele é meio peladão na árvore. O que ele fala, a partir do momento que você se agrupa em sociedade e veja que ele não entende o homem selvagem como parte de uma sociedade outra, a partir desse momento é necessário um contrato social. Porque senão a sociedade corrompe o homem. Então, mas aí chegando a essa conclusão, não seria Estado, a gente não queria Estado. Como que se organizaria?
pequenos coletivos, que as pessoas, né, porque daí também não dá pra ser grande, o Estado, que são essas coisas megalomaníacas. Pequenos coletivos que se autogerissem, que conseguissem... Pequenas comunas que se autogerissem. Mas a gente não conta com uma coisa, né? Com a existência do ser humano tal qual ele é, que daí é Hobbes mesmo, né? Porque sempre vai ter um desgraçado que vai querer ter 5 pés de couve a mais. Ele vai acumular, a ideia de acúmulo é muito... Na sociedade ideal não tem acúmulo. Na sociedade ideal não tem acúmulo, mas talvez na sociedade ideal não tenha ser humano também. Eu não sei, isso daí é outras questões, é outra questão, que daí acho que esse pessoal aí do contrato social, Rousseau, Hobbes e tal, a discussão é realmente essa, né? Se o homem é mal por natureza, se não é mal por natureza, o Rousseau fala que é a sociedade que estraga o homem, o Hobbes vai falar que a sociedade, ela é, né, e o Estado ele é produto de um homem que tem que se conter a selvageria. No atual estado que a gente está, não dá pra saber que nasceu primeiro a brutalidade ou o homem. Vou tatuar essa frase. Ai, adorei. Remular Thomas More. Eu, de fato, não sei, tenho que estudar mais pra entender essas questões assim. Porque a sensação que dá mesmo é que daí vai ter um desgraçado que vai cercar a terra e falar, não, isso aqui é meu, você não entra e tal. Porque então tem um trabalho cultural muito grande de ser feito e talvez a gente esteja falando de fim da propriedade privada. Pronto, agora eu vou ser xingada pro resto da vida. E quando a gente fala de fim da propriedade privada, as pessoas conseguem só pensar assim, vou ter que dar meu iPhone! Elas não conseguem um pouquinho além disso. Não. Quando você fala de fim da propriedade privada, não é que você não vai ter nada, é que basicamente você vai ter tudo. Porque tudo vai ser de todo mundo. E aí a gente vai ser responsável por tudo, responsável pelo planeta Terra. E as pessoas acham, na verdade, quando a gente fala de fim da propriedade privada, a gente está querendo dizer que a gente quer estatizar tudo. E a gente não quer estatizar. Não, a gente falou sem Estado. Sem Estado. Fim da propriedade privada, fim do Estado. Não tem. Tudo é de todo mundo. Ai, mas aí você não estaria no YouTube. Sabe qual que é o problema? Eu vou gravando e já vou ficando com preguiça das coisas que eu vou ter que ler, entendeu? É nossa utopia. A gente tá falando disso. Mas acho que vai ter que ter seres humanos mesmo no planeta. Infelizmente. Seres humanos melhorados. Tipado do ET Bilu. Quando a gente vai falar assim dessa vida comunitária, tem algumas coisas de facilidades que a gente não consegue resolver, né? Por exemplo, nesse mundo ideal, tem que ter café bom e barato. Eu acho que nem barato chega. Café bom e acessível, né? Porque acho que quando tudo isso, o dinheiro faz um pouco menos de sentido se a gente não tem propriedade privada, né? Numa sociedade como essa, que é igualitária, tem mais igualdade, a gente... E daí quando a gente tá falando de igualdade é igual possibilidade de acesso a todas essas coisas que não são suas, mas que são de usufruto de todos, a gente vai ter mais possibilidades de escolha do que ser. O que as pessoas não entendem é que a desigualdade social, ela esmaga a individualidade. As pessoas acham que essa selvageria do capitalismo é o que mais permite o desenvolvimento do indivíduo. E as pessoas são muito tapadas quanto a isso, por não entenderem que quanto menos houver discrepâncias salariais entre diversas funções, mais eu posso escolher aquilo que o meu coração me manda fazer, que o meu talento me manda fazer, que a minha individualidade, a minha subjetividade me manda fazer. O universo da igualdade é o universo que mais diferencia. É um paradoxo interessante esse. Se a gente não tem uma supervalorização de um tipo de trabalho e uma desvalorização de outros tipos de trabalho, a gente vai ter possibilidade de cada um fazer o que quer. Ah, mas quem vai querer construir ferrovia? Bicho, sei lá, as pessoas querem. Tem gente que quer trabalhar na bolsa, que é uma coisa impensável pra mim. Por que as pessoas não vão querer construir ferrovia? No Papalag, citando novamente, quando ele vai explicar isso da profissão, ele vai explicando assim, o que é o trabalho? O trabalho é, por exemplo, você ir pegar água no rio, ou você construir uma canoa, né? Você cortar uma árvore para cavar a árvore, construir uma canoa. Mas imagine só que o trabalho seria só você, o resto da vida, ir buscar água no rio. Ou só cortar essa árvore. Ou só cavar essa canoa. Por isso que o Papalag é cinza. Porque muito cedo ele tem que decidir uma coisa para ele fazer o resto da vida. E aí ele vai explicando também. Ele chega a explicar, inclusive, o mecanismo de exploração. Né, do tipo, mas você vai construir uma canoa, não é nem para você, é para o outro
vender essa canoa, e essa canoa você ganha, você não é sua, você não, né? Quando a gente vai para uma utopia realmente não tomando o mundo como fato dado, a gente chega num lugar que fala assim, que a questão é a valorização do tipo de trabalho. E eu percebo que os tipos de trabalho ligados à manutenção da vida, de fato, são subvalorizados. Isso é muito bom, uma boa leitura. É assim, sabe? Porque aquilo assim, o cara que... Sim, é a limpeza. Planta, a limpeza. O que planta. O que dá subsídio para a vida, entendeu? É subvalorizado. É subvalorizado. E isso deveria ser responsabilidade de todo mundo. Todas essas coisas pressupõem o fim do patriarcado. Era bom que as pessoas se ligassem. Porque muitas dessas coisas são coisas inventadas para estabelecimento do patriarcado. E é isso mais que é ser feminista. É entender quais são as estruturas de dominação, de desvalorização, porque muitos desses trabalhos subvalorizados de manutenção da vida que eu falei são trabalhos atribuídos às mulheres. Eu acho que tem isso, assim, só pensar que é o fim do patriarcado. Joguei e saí correndo. Falei isso e saí correndo. Emulando Thomas More, assim, bem pinceladas rápidas e, né, mais grosseiras, assim, acho que teria muito o que discutir sobre esses ideais, assim, né? E lance a pergunta, porque pelo menos a gente fica com comentários legais. O que tem no seu mundo ideal? O que tem no seu mundo ideal? A cidade ideal da galinha tem a rua cheia de minhoca, a barriga fica tão quentinha que transforma a milho em pipoca. Saltimbancos, Tati, pelo amor de Deus. Eu não tenho essa memória. Não, por isso que você não tem tanta doutrinação marxista que nem eu. Porque o Saltimbancos é a obra de doutrinação marxista.